Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a primeira aula de uma série de 10 aulas sobre técnicas e estratégias de estudo para te ajudar a realizar o sonho de passar em medicina, concretizar o sonho de passar em medicina. Na aula de hoje eu vou te ensinar como configurar o seu cérebro para passar em medicina. Você vai aprender a operar o seu cérebro para passar em medicina. Mas antes disso eu quero me apresentar para você, tá? Quem sou eu? Meu nome é Bruno Werneck, eu sou engenheiro formado pelo ITA e eu sou criador de uma metodologia de estudo que já aprovou mais de 450 pessoas em medicina em universidades públicas, mais de 5.560 pessoas em universidades públicas pelo SISU, nos cursos mais concorridos, e aí eu nem estou falando de aprovações no ITA, no IME, nas universidades paulistas, enfim. Eu mesmo usei essa metodologia e passei em engenharia no Cefet, engenharia na UFMG, engenharia no IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, e engenharia no ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e depois que eu já tinha me formado no ITA há alguns anos, eu fui aprovado no concurso de engenharia da Petrobras, mas eu larguei a Petrobras para me dedicar à educação. O que você vai aprender na aula de hoje? Na aula de hoje eu vou te ensinar três coisas. A primeira coisa que eu vou te ensinar é como funciona o seu cérebro. Eu vou te ensinar o funcionamento do seu cérebro. Depois eu vou te ensinar como que funciona a construção de conhecimento, como que tudo que você aprende é armazenado no seu cérebro. Você vai ver que é muito parecido com o que acontece em um computador. E no final da aula, na terceira parte, eu vou te ensinar como não perder a concentração nos estudos ou como manter a concentração nos estudos. Mas antes de a gente começar a aula, eu vou recorrer aqui à sua generosidade, porque você está recebendo esse conteúdo gratuitamente, então eu vou recorrer à sua generosidade para você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você também sabe que querem passar em medicina ou em cursos muito concorridos em universidades públicas, tá bom? Se você gostar desse conteúdo, tiver realmente focado nessa aprovação, faz o seguinte, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos conteúdos dessa série, porque vai chegar no seu e-mail, o YouTube manda no seu e-mail. Compartilhe essa aula e se você tiver alguma dúvida, algum comentário no meio da aula, pode escrever na seção de comentários. Se você estiver assistindo no Instagram, você tem que seguir o perfil, é tanta coisa, né? Seguir o perfil e acho que é isso, né? E compartilhar com as pessoas também no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários. Se for algo mais específico, você pode mandar no nosso direct, que a gente vai te ajudar. Tá bom? Então vamos começar com o conteúdo da nossa aula. O primeiro assunto que eu quero abordar nessa aula é como funciona o nosso cérebro. Para isso eu preparei um material para a gente escrever aqui. Eu vou deixar minha posição aqui em cima mesmo, porque vai facilitar. Então eu vou começar desenhando para nós um ser humano e o seu cérebro, né? Então vou começar aqui com o ser humano, aqui a boca do ser humano, ó, o queixo, aqui ele tem uma orelha, e aqui é o cérebro. Olha que pessoa do cérebro mais grande, inteligente, que armazena muita informação. Esse cérebro, tá bom, isso aqui de azul é o cérebro, e aqui eu vou deixar uma parte menorzinha, que é o sistema límbico. Anota aí esse nome no seu papel, sistema límbico. E aqui essa parte maior é o córtex. Por que eu desenhei o córtex muito maior do que o sistema límbico? Porque o córtex é realmente muito maior do que o sistema límbico. O córtex ele tem uma capacidade muito alta de armazenar informações, enquanto o sistema límbico tem uma capacidade pequena de armazenar informações. Né? O sistema límbico ele lida com essa informação do dia a dia, essa informação que a gente está transacionando enquanto está acordado. Por isso que a gente diz que o sistema límbico é a nossa memória de curto prazo. A gente lembra as coisas que aconteceram no dia, assim, mais ou menos, né? Nem é tudo, não. E o córtex ele está associado com a nossa memória de longo prazo. O que isso significa? Tudo que a gente aprende, em algum momento, quer dizer, tudo não, né? O que a gente aprende em algum momento é salvo no nosso córtex para utilização futura. O córtex é como se fosse o HD do seu computador, que é consultado diariamente para suas tarefas diárias no computador, enquanto o sistema límbico é a memória RAM, né? Aquela memória volátil, que na hora que você desliga o computador, ela para de funcionar e tudo que está na memória RAM se perde. Mas aquilo que foi salvo no HD não se perde.
é arquivado e você pode usar futuramente. No nosso cérebro, da mesma forma. Qual é a diferença entre o cérebro e o computador? A diferença é que, no caso do computador, tudo que você salva, aperta o botão salvar, fica no HD e não é apagado até que uma hora o HD fica cheio, você tem que aumentar o HD, colocar um HD a mais, enfim. O nosso cérebro não, a capacidade de armazenamento do nosso cérebro é realmente ilimitada, assim, é maior do que a quantidade de informações que a gente recebe ao longo de toda a nossa vida. Nós poderíamos viver 4 vezes e o nosso cérebro ainda assim armazenaria informações. Porém, no computador, para você armazenar uma informação, você tem que fazer uma modificação no software, né? Você muda uns e zeros ali na memória, né? De posição. No cérebro, não, você tem que conectar as coisas, sabe? Nosso cérebro é cheio de neurônios, a gente tem que conectar um neurônio no outro. Isso é uma modificação física e é muito difícil fazer modificação física. Então, o que o nosso cérebro faz? A nossa memória RAM, o nosso sistema límbico, quando a gente está dormindo, envia informações para o córtex, informações que serão armazenadas no córtex. E quando a gente está acordado, o nosso sistema límbico consulta essas informações, tá? Simplificadamente é isso. Quais informações? Todas? Não, nem todas as informações são salvas no nosso córtex. Quais informações são salvas no nosso córtex? Aquelas informações que têm uma carga emocional maior ou que a gente teve um envolvimento muito grande. Então, por exemplo, aquelas memórias muito alegres da nossa infância, brincando ali com o nosso pai, com a nossa mãe, uma brincadeira, uma coisa muito divertida, que a gente não esquece aquilo, é porque tem uma carga emocional grande que foi salvo no nosso cérebro. Os nossos traumas, as nossas dores, alguma situação muito desagradável que aconteceu, também é salva no nosso cérebro. Aquelas informações que a gente interage assim, sem muito interesse, tipo aula no ensino médio, que ali a gente não está muito prestando atenção na aula, aquela aula depois do almoço, não salva, né? Por isso que a gente tem que estudar de novo. E por isso que a gente lembra daqueles professores mais engraçados, que usam artifícios para o assunto permanecer na nossa memória, né? E realmente isso é muito bom. Eles conseguem colocar uma carga emocional que é o lance da alegria, o lance do lúdico, e isso faz a informação ser salva no nosso cérebro, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Você já entendeu como que funciona o seu cérebro, como que a informação é salva. Você já deve ter entendido que esse conhecimento é armazenado no seu cérebro na forma de conexões entre neurônios, né? Mas como que isso funciona exatamente? Deixa eu desenhar aqui para você e você vai entender perfeitamente, porque você está prestando muita atenção, né? Eu espero que você esteja prestando atenção. Eu vou desenhar umas bolinhas aqui. Essas bolinhas, esses pontinhos que eu estou desenhando, são os neurônios que estão na sua cabecinha, na minha cabecinha, nas nossas cabecinhas, né? Você sabe que o nosso cérebro tem bilhões de neurônios. E quando a gente aprende algum assunto, quando a gente adquire algum conhecimento, esses neurônios se conectam, formando o que a gente chama de redes neurais. Redes neurais. Então, essas redes neurais são conexões entre os neurônios, onde a gente recebe um estímulo. E quando a gente recebe um estímulo, essa rede neural é ativada e a gente tem uma resposta dessa rede neural. Bruno, me dá um exemplo prático disso, me dá um exemplo prático. Um exemplo prático é quando você aprende a andar de bicicleta. Quando estava lá atrás, você aprendeu a andar de bicicleta, você treinou bastante a andar de bicicleta, praticou bastante, alguém te explicou e você praticou, e você aprendeu a andar. Qual é o estímulo? Você subir na bicicleta. Quando você sobe na bicicleta, aquela rede neural associada à sua capacidade de andar de bicicleta, pum, ela é ativada e você consegue andar de bicicleta. Mesmo que você fique muito tempo sem andar, você consegue ainda usar a bicicleta com um pouco de dificuldade no início, mas depois você pega rapidinho. Por quê? Porque você treinou muito no passado. E nos estudos também é da mesma forma, nos estudos não é diferente. Se você treinou muito o assunto, naturalmente você vai conseguir aplicar aquele assunto, aquele conhecimento depois, né? Por exemplo, eu estudei cálculo na faculdade durante muito tempo, estudei um pouco antes também, trabalhei com isso. Hoje mesmo eu não tendo ali que usar cálculo no meu dia a dia, se aparecer uma questão de cálculo na minha frente, eu consigo resolver. É lógico que se ela for muito difícil, eu vou demorar mais, ou talvez nem consiga, mas a maioria das questões eu consigo resolver. Por quê? Porque eu pratiquei bastante. Agora, Bruno, me explica como que é feita essa conexão dos neurônios, o que isso tem a ver com concentração. Eu vou te explicar agora.
Eu vou desenhar um neurônio aqui de forma mais... vamos olhar um pouquinho na anatomia do neurônio, tá? Isso aqui, ó, é um neurônio. A gente tem o núcleo do neurônio, os terminais pré-sinápticos e os dendritos do neurônio. E aqui a gente tem outro neurônio com os seus dendritos também, né? Aqui os seus terminais pré-sinápticos. Aqui o núcleo do neurônio. Pronto, aqui o núcleo, tá bom? O que acontece? Quando você está interagindo com um conteúdo, por exemplo, assistindo uma aula, lendo um livro, os seus neurônios começam a se aproximar para formar as redes neurais. É isso que acontece. Agora, quando você faz exercícios, esses neurônios se conectam. Então, o ato de fazer exercícios cria as conexões neurais. É tipo a bicicleta. Você assiste aula sobre como andar de bicicleta e você não aprende. Você começa a andar de bicicleta, começa a praticar, fazer exercício, né? Praticando a bicicleta, aí você aprende a andar de bicicleta. E se você repete esse processo, você aprende a andar de bicicleta e não esquece mais, e assim é com todo conhecimento. Acontece que, para que essas conexões aconteçam, é necessário o consumo de uma substância química, né? Neurotransmissores são disparados aqui, esse processo é um processo químico. Você precisa carregar o elétron de um lugar para o outro para fazer essa conexão. E isso acontece via reações químicas. E como que é uma reação química? Uma reação química tem produtos e tem reagentes. Aliás, então ela tem reagentes e tem produtos. Produto é o resultado de uma reação química. Tudo bem que o equilíbrio está para um lado aqui, a gente não vai ser 100% preciso em equilíbrio que vai de um lado para o outro, não, não é isso. O fato é que o equilíbrio é mais deslocado para a direita, então a gente tem o consumo desses produtos que são usados na criação dessas ligações entre neurônios. Como que chama a ligação entre o neurônio? Chama sinapse. A ligação entre dois neurônios é chamada de sinapse. Então, o que acontece com essa substância? Deixa eu fazer um gráfico aqui para você entender. Olha só. Vamos olhar aqui ao longo do tempo. Ao longo do tempo, a gente tem aqui o tempo e aqui na vertical a gente está com a concentração da substância. A concentração dessa substância aqui, ó. Dessas substâncias químicas que são necessárias para a criação das sinapses. Então, quando você está parado, olhando para o tempo, não está fazendo nada, a concentração dessa substância está no topo, né? Daí você começa a estudar, começa a ler, e as sinapses começam a ser formadas, os neurônios começam a se movimentar, as substâncias são liberadas, e essa substância é consumida, e ela vai sendo consumida, até que chega uma hora, acaba. A pergunta que eu te faço é, se não tem mais a substância para fazer a sinapse, o que acontece? Você para de conseguir fazer sinapse, e é por isso que você não consegue mais estudar, por isso que você perde a concentração. E aí, nesse momento de perder a concentração, normalmente as pessoas param, vão embora e falam, não consigo me concentrar, vou fazer outra coisa. É aí que mora o perigo, entendeu? É aí que mora o perigo. Tem uma música, né, que fala isso. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma pausa um pouco antes para que essa reação volte a acontecer e essa substância necessária para fazer a sinapse, para formar a sinapse, ela seja reposta. Então, vai acontecer isso aqui, ó, a reposição desse estoque de substância, da substância que faz as sinapses. Não é a dopamina, tá? Não é a dopamina isso aqui. São várias substâncias, é uma outra substância, óssea, alguma coisa, não é a ocitocina também, é uma substância com um nome muito complexo. Quanto tempo demora, Bruno, para fazer essa reposição dessa substância aqui necessária para fazer as sinapses? Sei lá, de 3 a 10 minutos. Tá? E quanto tempo dura o estoque de substância? Há estudos que mostram que dura de 25, né? Esse pedaço todo aqui, ó. Deixa eu fazer de um outro jeito. Esse pedaço todo aqui, esse tempo total é de 25 a 30 minutos. Na média, 28 minutos. O que você tem que fazer?
25 não, 28. 28 a 30. Tem estudos que mostram isso, tem um cara, um italiano, que estudou isso aí, acho que é Francesco Cirillo o nome do cara. É Francesco Cirillo mesmo. Então o que você tem que fazer? Você tem que, antes da substância acabar, presta atenção, que agora começa, como que eu mantenho a concentração? Para você não perder a concentração, você tem que interromper, você vai fazer uma pausa, por exemplo, ali pelos 25 minutos, para que aconteça a reposição do estoque dessa substância. Como que tem que ser essa pausa? Tem que ser uma pausa total. Você não pode parar para mexer na internet, você não pode parar para ler, você não pode parar para fazer nada que consuma o seu cérebro. Você tem que fazer um relaxamento, toca uma música, faz alguma coisa assim, entendeu? Para relaxar. Então, o que você tem que fazer? Você está estudando, aí você, antes de perder a concentração, você interrompe o seu estudo, 25 minutos e faz uma pausa. Teve um cara que trabalhou sobre esse assunto, trabalhou com esse assunto, que é o Francesco Cirillo. Deixa eu copiar isso aqui e colocar na página de baixo. É o Francesco Cirillo. Peraí, vamos lá. Ah, tá. Tem que jogar para a página de baixo. Vai. Aqui, apareceu. Pronto. É o Francesco Cirillo. O Francesco Cirillo estudou essa parada aí, entendeu? Trabalhou isso e desenvolveu uma técnica que é o que a gente conhece hoje como técnica Pomodoro. De onde surgiu esse nome Pomodoro? Você não vai acreditar se eu te disser. Esse nome surgiu daquele reloginho de cozinha que parece um tomate. Bruno, mas o que tomate tem a ver com pomodoro? Em italiano, a tradução para tomate em italiano é pomodoro, entendeu? Então o que ele falou? Como que você estuda para manter a concentração? Você vai estudar em blocos. Você vai estudar com um bloquinho aqui de 25 minutos, vai fazer um intervalo de 5 minutos. Depois você vai fazer um outro bloquinho de 25 minutos, um intervalo de 5 minutos e um intervalo de 25 minutos estudando, mais uns 5 minutos parado, depois 25 minutos estudando, depois o último intervalo tem que ser de 30 minutos. Por que tem que ser de 30 minutos? Eu já vou te explicar. O primeiro intervalo é o Pomodoro estudando 25 minutos, depois uma pausa de 5, onde você não vai fazer nada, você vai entrar para o movimento, para o MST. É o Boulos que você está falando, Bruno? Não, eu estou falando do movimento sem tela, não é movimento sem terra, é um movimento sem tela, tá? Então nessa pausa de 5 minutos, você entra para o movimento sem tela, tá bom? Você não vai mexer no celular, não vai ler, não vai fazer nada que prenda a sua atenção. Você vai ter esses 4 blocos de 25 minutos e esse último bloco é muito importante que ele tenha 30 minutos. Por que ele tem que ter 30 minutos? Para você ir ao banheiro fazer xixi. Porque não dá para ficar estudando 2 horas e meia sem ir no banheiro fazer xixi, entendeu? Ou fazer o número 2. Então você precisa desse intervalo. Como que você vai fazer isso? Ó, observe, esse trecho aqui, esse período aqui, já tem o quê? 1, 2, 3, 4, né? 4 grupos de 25 minutos, mais 3 de 5, mas pega 5 aqui do final, então tem 2 horas com 25 minutos de intervalo. Se você fizer isso, como que você vai dividir esse Pomodoro? Você vai pegar na manhã, e vai fazer 2 vezes esse ciclo completo aqui, ó, ciclo Pomodoro, vou chamar de ciclo Pomodoro. Aí você vai fazer uma pausa para o almoço e na tarde, na parte da tarde, você vai fazer 2 vezes um ciclo Pomodoro. Se você é uma pessoa que estuda só, que faz o colégio de manhã, então na parte da tarde você vai fazer 2 ciclos de Pomodoro, basicamente fazendo exercícios, entendeu? Se você aplicar essa estratégia de 25 minutos com 5 minutos de pausa, você não vai perder concentração, o estudo não vai ser cansativo. Como que eu sei disso? Porque eu aplico isso quando eu estou estudando, eu aplico isso quando eu estou trabalhando, quando eu estou preparando algum material, e me ajuda muito. E os meus alunos que aplicam também têm sucesso, tá bom?
Vamos fazer um resumo aqui? Então vamos lá, um resumo da nossa aula. Resumo da nossa aula. Primeira coisa, você viu como funciona o seu cérebro, você entendeu a diferença entre o córtex e o sistema límbico, você entendeu a importância de fazer exercício para salvar a informação do seu córtex. Por quê? Porque você fez muito exercício, você salva. Lembra da bicicleta? Você só aprendeu a andar de bicicleta porque você praticou. Né? Você entendeu como que funciona a construção do conhecimento, que é através da criação dessas redes neurais, e para criar as redes neurais você precisa conectar os neurônios, e para conectar os neurônios existe o consumo de uma substância. Essa substância, ao ser consumida, faz você perder a concentração. O que você tem que fazer? Interromper a perda de concentração, e não... Como é que fala? E ficar parado, sem inventar moda de celular, de nada. Aí depois a gente viu como que funciona a técnica Pomodoro, que é uma técnica para você não perder a concentração. E se você aplicar isso, você vai conseguir aprender tudo que você precisa mais rápido, tá bom? Então é assim, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, pega essa aula, compartilha com uma pessoa, usa aí a sua generosidade, porque as pessoas generosas, elas recebem tudo aquilo que elas dão. Então você está recebendo conteúdo gratuito aqui, aproveita e ajuda essa pessoa. Não seja um ser humano egoísta, ajude as pessoas que você conhece, tá? Não seja um ser humano egoísta, porque se você não for egoísta, se você for generoso, o universo vai te devolver, tá bom? Se você tem qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Recomendo que você escreva lá no Instagram. Se você está vendo no Instagram, já escreve aí mesmo. Bruno, eu tô com uma dúvida, que eu tô com vergonha de falar e tal, não sei o quê. Manda no direct que a gente faz um trabalho em cima dessa dúvida, a gente vai te ajudar gratuitamente, tá bom? Ativa as notificações no YouTube e vira seguidor do canal no Instagram, da página do Instagram, para você receber os próximos materiais dessa aula. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula, um grande abraço e até a próxima aula da nossa série.